E aí, pessoal, estamos de volta com uma dica de comunicação e a nossa dica de hoje é como interagir com o público ou conseguir maior interação do público e empatia também. Meu nome é Felipe Sacchi e essa vai ser a nossa conversa de hoje. Então, bem-vindos de volta ao nosso canal, como sempre, e agora a gente vai destrinchar um pouco, entrar em mais detalhes com o que isso quer dizer de conseguir maior empatia, conseguir maior interação com o nosso público. Vamos pensar que a partir do momento que a gente está falando em público, a gente precise realmente da interação dos outros, precise da empatia do público para fazer com que a nossa conversa role. E na verdade, vamos ser sinceros, quando a gente tem empatia do público, a gente tem a interação do público, qualquer coisa que a gente faça fica muito mais legal, fica mais efetivo e faz com que a nossa mensagem fique muito mais clara. Então o que a gente quer fazer para garantir essa interação e essa empatia do nosso público? A partir do momento que a gente percebe que uma pessoa fez um comentário, um feedback, trouxe uma dúvida, uma pergunta, a gente responda de volta com uma recompensa. A ideia da recompensa é justamente essa, trazer o comentário da pessoa, a pergunta, num segundo momento para ver que realmente trouxe uma diferença, fez a pessoa se sentir muito abraçada. Olha, o que eu fiz realmente trouxe uma diferença. Então vamos exemplificar de uma maneira mais básica para ficar muito mais claro o que eu quero dizer com isso. Pessoa fez uma pergunta. A gente pode direcionar a resposta diretamente para ela ou a gente pode direcionar para o público. Por exemplo, a pergunta que fulana fez, vocês perceberam como é perspicaz e interessante de acordo com esse ponto que eu falei aqui? Na verdade, aí começa a desenvolver o ponto. Ou a gente pode falar, fulana, essa pergunta é absolutamente importante, muito obrigado inclusive por fazer essa pergunta, porque agora a gente pode falar de olha como a gente recompensou a pessoa, ou uma recompensa direta falando para ela muito obrigado, ou recompensando ela, mostrando para o público, olha como é importante aqui o que a pessoa falou, ela se sente valorizada, ela se sente importante, parte daquilo que está sendo falado. E todos gostam desse tipo de validação. Então é uma estratégia muito eficaz fazer esse tipo de recompensa, porque as pessoas vão interagir mais, elas vão empatizar mais com você, vão perceber que você é um ser humano que presta atenção, que faz as coisas realmente, as pessoas fazerem parte ali do que está sendo falado. E aí, como que a gente resgataria isso num segundo momento? Imagine que a gente está desenvolvendo a ideia, lembrando ali da pergunta da fulana. Desenvolve a ideia, chega num segundo momento lá na frente e fala: vocês lembram da pergunta da fulana? Então, é aqui que a gente vai falar sobre isso. A gente volta e aí traz o comentário da fulana ou a pergunta da fulana. E aí você fecha o ciclo, como a gente faz no stand-up, como eu falei agora. Mas ok, isso é só um exemplo, porque as pessoas podem fazer comentários, elas podem dar um feedback que pode ser positivo ou negativo, pode ser uma crítica construtiva, pode ser uma dúvida, uma pergunta que às vezes a gente não consegue responder. Existem várias maneiras que a gente pode responder a cada uma dessas coisas. Por exemplo, um comentário não tão positivo, uma crítica mais construtiva, uma coisa que talvez dê um tapa na nossa cara, de certo modo, e a gente não gosta tanto do comentário. Isso não tem problema, porque isso pode ser direcionado da mesma maneira. A pessoa que traz uma crítica construtiva, que faz um comentário, uma pergunta um pouco mais agressiva, ou alguma outra palavra que não seja exatamente positiva, também pode ser recompensada. Você fala: olha que comentário desafiador, olha que pergunta... eu não quero usar interessante, mas a gente precisa pensar num outro adjetivo aqui que possa fazer sentido. E também trazer essa pessoa. O que tal fulana disse é uma coisa muito desafiadora, é uma coisa que bate ao contrário do que a gente está falando aqui, mas não tem problema, porque é uma ideia interessante, não é? O que vocês acham? E trazer de volta para as pessoas, porque as pessoas também podem responder e falar de acordo com o que elas acham com aquela pergunta original, aquele comentário original. Contanto que todos façam parte, se sintam recompensados, a interação e a empatia vai rolar naturalmente. Essas são algumas maneiras que a gente pode usufruir disso. Então é sempre direcionar a pessoa, falar o nome da pessoa, lembrar o nome da pessoa se possível, se não lembrar, pelo menos falar: alguém, quem foi que perguntou mesmo aquela coisa? Qualquer maneira que a gente consiga resgatar o que foi falado, vai fazer as pessoas quererem interagir mais e empatizar mais com a gente. Essa é a essência da nossa dica aqui. Você quer mais interação, você quer mais empatia? Faça as pessoas participarem do processo do que você está falando. E não se apegue a somente os comentários positivos e as perguntas positivas, mas também abrace aqueles comentários mais desafiadores, mais negativos, construtivos, críticas no geral, porque aí as pessoas vão realmente perceber: olha só, essa pessoa que está falando em público não se apega somente às coisas positivas que inflam o ego dela, mas ela se apega à interação, à comunicação como um todo. Ela não é parcial, é uma pessoa imparcial dando uma mensagem e ela aceita feedback dessa mensagem em perguntas, feedback como um todo. Essa é a nossa dica de hoje. Então vamos dar uma resumida, vamos dar uma relembrada para a gente não esquecer.
Como a gente garante empatia e interação das pessoas? Faça elas participarem do processo, realcem o que elas falaram, recompense as pessoas falando isso é muito interessante, isso é muito desafiador, isso que a pessoa falou faz sentido, público, o que vocês acham? Vai sempre recompensando para garantir maiores interações. E isso, eu garanto para vocês, vai fazer a conversa ficar muito mais eficaz. Um erro que eu vejo muita gente fazendo, inclusive muita gente em empresas, no ambiente corporativo, na verdade em todos os lugares, é quando a pessoa recebe uma interação, recebe uma oportunidade de empatia e ela não responde de acordo, ela não faz essa recompensa, ela simplesmente agradece o comentário, o feedback, a pergunta, dá uma resposta sem tempero, sem sal e segue. Então, por exemplo, a pessoa faz uma pergunta, boa pergunta, então, tal. Ok, gente? Então, seguindo, você vê que isso não dá muita abertura para as pessoas quererem interagir, quererem perguntar. Elas têm que se sentir bem-vindas, querer fazer parte ali do nosso ambiente. Então, tem que dar essa realçada, tem que dar essa recompensada. Essa pergunta é muito boa, olha que interessante. E não tá só na fala, não adianta falar essa pergunta é interessante, realmente. Essa pergunta é interessante, olha que legal, público. Agora que estamos falando disso, vamos, e por aí vai. Tá no tom de voz, tá na nossa linguagem e tá sim na fala como um todo. Então não cometam esse erro de resposta genérica, dessa coisa sem sal, sem tempero. Vamos garantir que a partir do momento que alguém estendeu a mão e deu aquela interatividade pra gente, deu aquela empatia, a gente vai usufruir disso, a gente vai recompensar a pessoa e fazer com que os outros também usufruam disso. Essa que é a nossa estratégia, não perder a noção disso. Então essa é a nossa conversa de hoje. Não esqueçam da maneira que a gente possa recompensar as pessoas nas interações e no final vai dar tudo certo. Muito obrigado por hoje e até nosso próximo vídeo.